pensem, além da questão do aquário, pensem no nosso organismo como um barril, o barril da doença, que hoje em dia, modernamente, nós chamamos a isto o expossoma. Portanto, eu tenho o meu barril, quão cheio está o meu barril, quantas sobrecargas tóxicas eu tenho, quanto excesso de acidez eu tenho no meu pH, que focos de infecção eu tenho, que são os chamados focos disruptivos, que alterações eletromagnéticas eu estou sujeita. Quando o meu barril ou o meu copo d'água está cheio, então eu vou ter um sintoma e depois vai levar ao aparecimento de uma doença. Isto é aquilo que modernamente, quando eu estudei, fazia-se a relação com o barril, agora é o que nós chamamos de expossoma. Lembrem-se, por favor, que a sobrecarga tóxica causa doenças concomitantemente as causas tóxicas são concomitantes a algumas doenças, nomeadamente doenças crónicas como a colite ulcerosa, as doenças neoplásicas, o síndrome de fadiga crónica ou fibromialgia, a esclerose múltipla. A maioria das alergias coincide com sobrecargas tóxicas e as alterações neurológicas crónicas. Então, as toxinas são substâncias de origem biológica que interferem com a nossa saúde. Nós vivemos num mundo rodeado de toxinas. Lembrem-se que nos últimos 100 anos apareceram 18 milhões de compostos químicos novos. E as toxinas podem então ser endógenas, são aquelas que resultam ou que são produzidas em condições fisiológicas no meu organismo, como por exemplo o colesterol, como por exemplo a glicose, como por exemplo os triglicerídeos. É por isso que quando as pessoas dizem tem colesterol, claro que tem colesterol, precisa ter colesterol. As hormonas sexuais são feitas a partir do colesterol. Todas as nossas membranas celulares têm substâncias lipídicas, portanto, em última análise são colesterol, então nós precisamos de colesterol. Qual é o problema? É quando estas toxinas não são expelidas, então vão ser prejudiciais. E depois temos outro tipo de toxinas, como o dióxido de carbono, peróxido de hidrogênio, radicais livres. Estas toxinas podem se acumular. Lembrem-se também que os implantes dentários, os materiais dentários, os focos bacterianos que nós não vemos, resultantes, por exemplo, de amigdalites crónicas de repetição, embora agora já não tenham amigdalites, tiveram imensas amigdalites na infância, na adolescência, estas amígdalas podem ser um foco silencioso de uma infecção crónica e estarem a gastar células do nosso sistema imunitário. E também, como já falamos, as toxinas que se chamam toxinas psicológicas, ou seja, são os pensamentos negativos, o excesso de stress, todo o excesso de, como é que se diz, não me estou a lembrar da palavra em português, as demands, não é? As minhas exigências que eu tenho na minha vida pessoal, na minha vida profissional, que faz com que eu não descanse o suficiente à noite, que eu não desligue aqui este interruptor, portanto que o meu sistema nervoso parasimpático não vai entrar e não vai desligar e não vai melhorar tudo aquilo que foi a oxidação e inflamação durante o meu dia. Isto é a base, como eu já disse, da psiconeuroimunoendocrinologia. Então, resumidamente, estas sobrecargas tóxicas vão afetar todo o meu corpo. Lembrem-se também de que os medicamentos, mesmo aqueles que vocês tomam esporadicamente, nós fazemos muita automedicação, não sei se têm esta noção, tomamos muito anti-inflamatórios, tomamos muito antihistamínicos, então este tipo de medicamentos também sobrecarrega e também de alguma forma é uma toxina. Os focos disruptivos, já falei, portanto são os cicatrizes antigas, por exemplo, uma cicatriz de uma cirurgia que possa estar com uma despolarização da membrana celular,
algum dente com uma infecção, embora posso não ter dor, mas tenho ali um foco disruptivo. Muito importante, os parasitas no intestino são focos disruptivos, as infestações parasitárias dão um desvio imunitário TH2, são muito frequentes quando existem alergias, portanto quando uma criança tem dermatite atópica, que tem eczemas, que tem rinite alérgica, criança ou adulto, temos sempre que suspeitar numa parasitose intestinal, mesmo não tendo sintomas, mesmo o rabinho não tendo ali uma bicha a sair pelo rabo. Bom, então estes focos disruptivos podem ser causas, por exemplo, de esclerose múltipla, muito cuidado, de distúrbios a nível intestinal, de neuralgias, dores de cabeça crónicas, problemas nas costas, problemas articulares. Então, suspeitem que possam ter alguma destas causas quando têm algum destes problemas. Os dentes, também já falei, os dentes são extremamente importantes, a medicina dentária biológica integrativa é muito importante porque a boca é um espelho do nosso estado físico, emocional, mental e social e, portanto, um problema dentário, um tratamento mal efetuado ou um material que não seja biocompatível na minha boca pode influenciar a minha saúde. E depois, por último, o que se chama as geopatias, portanto, o que é isto? A Terra é coberta por uma malha de energia, umas linhas que se chamam as linhas telúricas ou as linhas geomagnéticas que envolvem a Terra em direções e intervalos regulares, como por exemplo as linhas de Curry, como por exemplo as linhas de Hartmann, e então se eu tenho a minha secretária de trabalho ou tenho a minha cama no cruzamento destas linhas, pode-me dar uma doença que se chama então uma geopatia. Muito cuidado, por exemplo, quando temos o sono, ou seja, quando nós não temos um sono reparador, devemos suspeitar de uma geopatia e já existem hoje em dia profissionais que vão à nossa casa e nos fazem a medição destas geopatias. E depois, eu disse que era para terminar, mas ainda não é para terminar. As intoxicações por metais pesados. As intoxicações por metais pesados são as mais frequentes na civilização atual, muito mais frequentes que o álcool, muito mais frequentes que a nicotina, provavelmente. Primeiramente temos o mercúrio. O preenchimento de uma amálgama liberta, por exemplo, entre 1 a 17 microgramas de mercúrio por dia, mesmo que tenha sido há 20 anos, obviamente que quando foi há 20 anos já liberta muito menos mercúrio e obviamente que isto também tem a ver com a capacidade de desintoxicação que eu tenho inata do meu próprio organismo. Então lembrem-se que o mercúrio é citotóxico e o mercúrio é capaz de matar as nossas células. Isto explica o porquê de as intoxicações crónicas por mercúrio terem sintomas tão numerosos. Muito cuidado com o processo de remoção das amálgamas, não é para ser feito de qualquer maneira, é para ser feito concomitantemente com uma quelação de metais e uma desintoxicação muito bem feita.